gravando o primeiro capítulo do canal YouTube História Legal. Meu nome é professora Isabel Carneiro de Almeida e espero que vocês gostem deste capítulo, é muito importante, né? A importância da história, memória e patrimônio. É um tema de fundamental importância, principalmente nos dias atuais. Então, assim, eu gostaria que vocês fossem até o final deste capítulo, né? E ajudassem a refletir e também a procurar soluções nas comunidades, né? Cada um na sua comunidade, observando a importância do patrimônio histórico da sua cidade, do seu município, né? No meu caso, eu moro em Vacaria, Rio Grande do Sul, e estou profundamente preocupada com o patrimônio histórico de Vacaria e com a preservação da memória, história e patrimônio do município onde eu vivo, onde meus pais nasceram, onde tenho meus avós viveram, né? Tem toda a minha árvore genealógica elencada aqui, né? É uma história muito bonita que quem sabe até venha contar nesse canal, mas nesse momento vamos nos focar então nos desafios atuais para preservar o patrimônio histórico. Eu fundamentei esse capítulo usando esse livro, né, que é Nas Cercanias da Memória, Temporalidade, Experiência e Narração, do o pós-doutor na Itália, Dr. João Carlos Tedesco, PhD então em História na Itália. Ele foi meu orientador na dissertação de mestrado, na qual eu fiz a dissertação de mestrado sobre o frigorífico vacariense e do qual saiu um livro que será o segundo capítulo, né, do nosso canal. Bom, então vamos entrar então nesse capítulo aqui, contextualizando, né, os últimos acontecimentos na área da preservação do patrimônio histórico brasileiro. Então, em acordo com o anexo Jornal Limitada, há 83 anos, o IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vem trabalhando diuturnamente, em grande parte contra a maré, para salvaguardar o que nós brasileiros consideramos referências culturais importantes da nossa paisagem, do nosso modo de ser, da diversidade arquitetônica, urbanística, natural, humana, étnica do país. Em matéria do dia 22 de maio de 2020, esse jornal afirma que todo o trabalho que tem sido feito ao longo desse tempo e as transformações que ocorreram ao longo dele foram sempre no sentido de consolidar o que está sendo protegido e diversificar esse conjunto de bens, esse acervo, que é uma representação emblemática da diversidade cultural e social do país. Segundo Carolina Cunha, da Novelo Comunicação, no dia 2 de setembro de 2020, o Museu Nacional foi consumido por um incêndio de grandes proporções, no que já é considerada a maior tragédia museológica do Brasil. O acidente aconteceu justamente no ano em que a instituição comemorava 200 anos de existência. Funcionários avaliam que cerca de 90% do acervo em exposição foi consumido pelas chamas. Diz João Carlos Nara, diretor do Museu Nacional. Cunha argumenta que, localizado no Rio de Janeiro, o museu é a instituição científica mais antiga do país
e uma das mais importantes do mundo. Foi fundado pelo rei Dom João VI em 1818. E seu primeiro acervo surgiu a partir de doações da família imperial e de colecionadores particulares. Atualmente ele tinha o maior acervo da história natural da América Latina, com 20 milhões de itens. As peças tinham um valor incalculável e a maioria nunca mais poderia ser vista pessoalmente. Sendo assim, percebe-se que vivemos tempos difíceis para a conservação do patrimônio histórico brasileiro, seja ele estadual, regional ou municipal, sendo que as leis ligadas às políticas públicas para a manutenção e conservação dos acervos foi modificada, dificultando-se o acesso a verbas destinadas a esse trabalho. Percebemos que esse momento está intimamente ligado à vontade política. Muito bem. Aqui em Vacaria, nós temos uma grande preocupação com o patrimônio histórico brasileiro. Aliás, não só brasileiro, mas regional, né? Nós, desde 2015, mais ou menos, depois eu posso precisar para vocês mais adiante a data, mas aproximadamente a partir de 2015, eu venho lutando por um museu e arquivo histórico no município de Vacaria. Como é que eu tive esse insight, essa vontade de abrir um museu e arquivo histórico? Foi justamente quando eu lecionava na escola Padre Éfrem, escola estadual de ensino médio Padre Éfrem, que fica localizada bem em frente à Praça Daltro Filho, e na lateral, digamos assim, mas que dá vista para a frente, nós podemos enxergar do Padre Éfrem, das janelas do Padre Éfrem, nós podemos enxergar a lateral e a frente da igreja, que eu costumo dizer a igreja de Pedra Moura, histórica também, que também é um patrimônio, o qual também estamos muito preocupados. É um patrimônio histórico para Vacaria, a igreja catedral. E também falaremos acerca desse patrimônio. Também falaremos, teremos um capítulo no canal especialmente sobre a igreja de Pedra Moura, construída em estilo gótico, cujo seu desenho é bem semelhante à parte central da Catedral de Notre-Dame de Paris. Sim, é muito semelhante. Basta observarmos, mas haverá um capítulo especial sobre esse. Será posteriormente ao capítulo que se refere à história do frigorífico vacariense. Será um pouco depois aí. Nós já temos previsto e já estamos fazendo os vídeos, né, sobre a saga do frigorífico vacariense, e também posteriormente nós temos previsão para os movimentos imigratórios, né, a vinda de Samuel Guazelli para o município de Vacaria. Então, posteriormente, pretendo também apresentar um capítulo especial sobre a Catedral de Pedra Moura, onde inclusive meus pais casaram-se, né, quando tinham 17 anos. Então, se eles nasceram em 1934, ambos, né, tinham a mesma idade, somente diferença de alguns meses. Meu pai nasceu em 10 de fevereiro de 1934 e a minha mãe no dia 2 de abril de 1934. Quando eles tinham 17 anos, eles casaram nessa igreja.
muito bem. Então, quando eu lecionava na escola Padre Efrem, eu comecei a me preocupar com a escola, que é um prédio que exatamente nesse ano, está fazendo 100 anos. 100 anos de construção da escola Padre Efrem. 100 anos, né? E não é pouco não, é um século de história. E esse prédio eu lecionei durante 7 anos, aí eu me ausentei, fui embora para São Leopoldo, voltei, fiquei 5 anos lá, voltei a lecionar praticamente mais um ano na escola Padre Efrem. E eu costumava dar aula no 6º ano, que ficava justamente no prédio da frente, que é o prédio antigo a que me refiro, que tem 100 anos, para o 6º ano à tarde. E pela manhã eu lecionava ensino médio no prédio dos fundos, que é mais novo. E num desses dias que eu não tive aula, eu estava na biblioteca corrigindo provas, quando me dei conta de um barulho nas salas. A biblioteca ficava no prédio da frente, no antigo, e nos fundos, mas digamos assim, do prédio antigo, na lateral que dá para Borges de Medeiros, para a rua Borges de Medeiros. E ali na biblioteca eu escutei o barulho e comecei a olhar para o teto e vi a movimentação, né, que fazia o teto com o barulho que vinha de cima, era das crianças das séries iniciais, que estavam saltitando, pulando. Claro, são crianças e eu jamais culparia as crianças, né, por estarem fazendo esse movimento, porque é normal, crianças pequenas, né, dar uns pulinhos, e enfim, na hora do recreio, ou saindo ou entrando, né, e se divertindo muito, né, que bom que elas são felizes e trazem alegria para as escolas, e as escolas, papel fundamental na vida delas e elas na nossa, né. Então, nada contra as crianças, mas me dei conta que nós estávamos em um patrimônio histórico de Vacaria e que esse prédio é muito antigo para essas crianças estarem ali com esse movimento todo. Eu me dei conta ali, e ali eu também passei a refletir sobre esse prédio que atualmente faz 100 anos, nesse ano 2022, né, nesse ano que já está terminando, né, então está plenamente completo 100 anos do Padre Efrem, do prédio antigo. E eu comecei refletindo sobre a escola Padre Efrem, o prédio que tem 100 anos de existência. Na época tinha um pouco menos, né? Essa minha reflexão foi aí por 2015, por aí, né? Nós vamos dedicar um capítulo especial para o projeto do arquivo, do Museu e Arquivo Histórico de Vacaria. Então não vamos entrar em detalhes nesse momento. Então, assim, refletindo, né, sobre esse prédio histórico, nós chegamos à conclusão de que precisávamos fazer um projeto, né, para um museu e arquivo histórico, incluindo esse prédio histórico, que atualmente, pelas informações da escola, encontra-se tombado, né, já é tombado como patrimônio histórico. Então já está resguardado, né, de qualquer reforma. Ele deve ser restaurado e nunca reformado. Atualmente foi feita uma pintura muito bonita e assim valorizou bastante, né, a parte externa da escola. Está muito bonita, muito bem feita, mas é a preservação interna, né, que nos preocupa, porque nem tudo, né, a escola nem dispõe de muita verba
né, para investir, né, e também como é um prédio tombado, ele não pode ser modificado. Então, talvez os recursos que a escola tenha somente dê para resguardar a segurança das pessoas que trabalham nesse prédio. Mas a circulação é intensa de professores, alunos, funcionários, né? Porque a escola dispõe de em torno de 1.000 alunos. Já teve até mais de 1.000, né? Com a pandemia reduziu, agora provavelmente estão voltando esses alunos. Então é em torno de 1.000 alunos, mais professores, funcionários, né? Que circulam por ali. Nada contra a escola Padre Éfrem. Eu amo a escola Padre Éfrem, deixar bem claro. O trabalho que fiz ali foi muito importante para mim como pessoa, né? Me sinto muito digna desse trabalho e fico muito feliz em ter colaborado com tantos alunos, né? Que agora são meus ex-alunos, e fico muito feliz por ter colaborado com a formação deles, né? Principalmente a formação cidadã, porque história é a disciplina, não só a história, com certeza, sociologia, filosofia, toda a área de humanas contribui e muito para os conceitos de cidadania. Então as pessoas reivindicam, né, a disciplina de moral e cívica, mas na verdade essa disciplina foi absorvida pela área de humanas, área de ciências humanas, que é bem mais profunda. É um conjunto de disciplinas que dá conta e ultrapassa os limites da moral e cívica. É história, geografia, filosofia, sociologia e ensino religioso. Todas essas disciplinas dão conta e superam simplesmente a moral e cívica, que era uma disciplina que tinha na época da ditadura militar. Não é só sobre moral que nós falamos, é principalmente sobre cidadania, sobre democracia, sobre liberdade, igualdade e fraternidade. É sobre isso que ciências humanas falam. Então, tem um papel muito importante as ciências humanas e, então, eu quero, inclusive, agradecer a oportunidade que tive, né, a todas as instâncias, a oportunidade que tive de exercer a minha profissão por 22 anos no estado do Rio Grande do Sul e com isso conseguir colaborar, contribuir com os pais a criar essas pessoas que hoje, muitas já são adultas, né? Algumas estão concluindo o ensino médio. Há pouco tempo eu me aposentei, mais 5 anos fiquei fora e lá nesses 5 anos também quero agradecer a oportunidade de ter trabalhado na 2ª Coordenadoria Regional de Educação como supervisora do ensino médio nessa região que abrange 38 municípios. Sou muito agradecida à oportunidade e me sinto muito honrada e digna em ter participado, colaborando com a educação nesses 5 anos lá em São Leopoldo e nos 18 anos, 17 sala de aula e 5 em coordenadoria, né? 17 em sala de aula aqui em Vacaria, em diversas escolas. Iniciei a minha carreira no Zezinho, José Fernandes de Oliveira. Posteriormente, com uma outra matrícula, eu trabalhei no Ione, Campos dos Santos, e trabalhei no Padre Pacífico. Trabalhei 7 anos na escola Padre Pacífico, a qual participei de um trabalho maravilhoso, de um projeto maravilhoso,
né, que me deu a oportunidade de trabalhar por 3 anos no laboratório de informática, onde eu desenvolvi um projeto especial para as crianças de pré a 4ª série, o projeto Ecologia Integrada Informática, que é um trabalho que foram alguns meses, mas que marcou profundamente a minha carreira. Me sinto muito digna, honrada e feliz de ter feito esse projeto e ter tido a oportunidade de aplicá-lo na Escola Padre Pacífico. Bom, mas então é a partir disso que eu passei a me preocupar com a memória, história e patrimônio, a partir dessas considerações. E agora sim eu gostaria então que vocês continuassem a assistir o canal para ver algumas reflexões que eu retirei do livro As Cercanias da História, da Memória, aliás, Cercanias da Memória, Temporalidade, Experiência e Narração, do professor João Carlos Tedesco. Fiquem então com essas reflexões. É muito importante a gente ver o quanto é importante a memória, né? Dentro dessas reflexões, nós retiramos alguns textos que se referem, inclusive, à Segunda Guerra Mundial. Também fala acerca da nossa memória enquanto seres humanos, o quanto é importante a memória dos idosos, né? O quanto é importante a história oral, o quanto é importante entrevistarmos as pessoas que viveram e que podem contar, que podem dar o seu testemunho, né? Esse canal vai usar bastante o testemunho das pessoas, a história oral, porque entendemos que é muito importante a memória das pessoas que viveram, os sujeitos da história. O nosso canal é fundamentado pela escola de análise, aquela que é impregnada pela história dos sujeitos da história. Então, continuem assistindo, não esqueçam de curtir o meu canal, de se inscrever, de ativar o sininho para as notificações, não percam nenhum capítulo. O próximo capítulo, semana que vem, vai tratar da saga do frigorífico vacariense. É uma série com vários capítulos, muito interessante, com muitos documentos, imagens, depoimentos, entrevistas, né? Entrevistamos várias pessoas de várias instâncias que tiveram um papel fundamental para a construção e manutenção do frigorífico, e que vieram trabalhar em diferentes momentos, alguns durante a existência do frigorífico, outros no período de falência. É uma história instigante. Não percam o próximo capítulo, na próxima semana, que será o 2º capítulo com a saga do frigorífico vacariense. Uma série que vai ter os seus subcapítulos, então, né? Fiquem então com as reflexões sobre memória, história e patrimônio. Muito obrigada a todos, até a próxima semana. A importância da história, memória e patrimônio. Livro Nas Cercanias da Memória, Temporalidade, Experiência e Narração. Edux 2004. Autor João Carlos Tedesco. Pós-doutorado na Itália. Capítulo 1. Uma guinada historiográfica? Entendemos ser fundamental a reconstituição da memória, porque a sociedade da informação, da técnica e da racionalidade econômico-consumista faz o tempo andar mais rápido, permite dar funcionalidades diversas aos espaços e às coisas. Os objetos perdem significados mais depressa, tem reduzido seu tempo de duração e significação. É nesse sentido que a proliferação de estudos em torno do campo de análise da memória revela um olhar das ciências humanas sociais, históricas e pedagógicas sobre si mesmas,
um olhar crítico, inovador, problematizador e projetivo do passado e do futuro. Passado e presente intencionalizados. A unidade da memória reside na intencionalidade das aquisições, das transformações e recuperação, das recordações e esquecimentos. Diz Legoff que são as pessoas que escolhem os elementos destinados a se transformar em recordação. Sabemos que muitos dos esquecimentos não são atribuídos aos problemas biológicos de memória, mas aos subjetivamente intencionais. Sabemos que é comum num processo histórico e social a produção do esquecimento ou do silêncio autoimposto para ajustar o passado com as intenções, ressentimentos ainda consequentes do presente e das perspectivas futuras. Battini nos descreve, por exemplo, como os processos de desconstrução, seleção, esquecimento e adaptação funcional da memória aos diferentes projetos políticos e sociais do presente foram importantes para a modificação das sentenças, da decisão judicial de quem culpabilizar, noção de relatividade, de culpabilidade, e a quem conceder indulgências históricas no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, pelos países aliados. Nesse sentido, não se sabe qual será o destino e o uso da memória. O que se sabe é que seu caráter é contraditório. O autor mostra como o contexto europeu dos primeiros anos pós-guerra foi fundamental para a não colocação em prática dos processos de crime de guerra de Nuremberg, principalmente para os comandantes fascistas italianos e parte de nazistas alemães. O autor mostra como foi possível relativar as indulgências, cristalizar uma lembrança unilateral distorcida e parcial da tragédia, construir uma memória funcional ao cenário da restauração europeia e hegemonia americana em meio ao cinismo, injustiças e falsa consciência, inclusive contra os responsáveis pela limpeza étnica colocada em prática nos territórios polonês, soviético, do leste europeu, contra centenas de milhares de alemães no pós-guerra. O passado não permanece mais idêntico a si mesmo. Ao contrário, é incorporado seletivamente e reformulado constantemente, com base nas alterações das exigências da vida. Jedlowski, Opsit, 1997, página 144. Memória e lembrança. Relembrar implica um esforço deliberado da mente, uma espécie de escavação ou de voluntária busca entre os conteúdos da consciência, seja numa perspectiva racional ou irracional, micro ou macro, genérica ou específica, ou então como expressão individual ou coletiva. Os idosos, por nós entrevistados, determinam um tempo de pertencimento que não é o de hoje, tempo esse de criação e de participação ativa no seio comunitário, de identificação de um sentimento, de um agir regido pela profunda autodeterminação de si. Livro Nas Cercanias da Memória, João Carlos Tedesco, Edux, 2004. Memória como fragmento histórico-social. Entendemos também que se atualmente encontramos só resíduos, fragmentos e partes do passado, no futuro poderemos, com um pouco de esforço, habilidade, conhecimento histórico, cultural e social, reconstituir o todo pelos fragmentos. Poderemos lhe dar corporalidade. Fragmentos podem não ser meramente sobras, podem sim tornar-se totalidades, plausíveis e passíveis de identidade, de junção, unificação e de arqueologia sócio e histórico-cultural. Livro Nas Cercanias da Memória, João Carlos Tedesco, Edux,
2004. A memória no cotidiano. Para Matos, o historiador tem dificuldades de entender o culto no emaranhado fragmentado das informações, de perceber o implícito, de fazer aflorar as estruturas do cotidiano, de mostrar que o cotidiano é parte integrante da história e que, além de descrito, pode ser analisado, correlacionado e articulado conjuntural e estruturalmente, de fornecer a reinvenção da totalidade histórica no espaço e no tempo, delimitado do objeto em questão. Criticando a concepção de autonomia da esfera da vida cotidiana, Elias defende a indissociabilidade entre vida cotidiana e as mudanças estruturais da sociedade, a divisão do trabalho e os processos que envolvem as orientações estatais. O autor diz claramente que o cotidiano é um dado societal, cuja análise não pode estar desvinculada das estruturas sociais globais de poder. É um locus, por excelência, de interface da natureza e da cultura. A vida cotidiana dos homens continua a ser produzida a partir de dados culturais, como lugar da produção e da reprodução dos ritmos socioculturais e de articulação com os ritmos siderais. Canal História Legal, professora Isabel Carneiro de Almeida. Memória, História e Patrimônio. História e Imagem. Objetivo: discorrer sobre a importância da utilização e da produção de material visual no contexto da pesquisa histórica. Pérolas extraídas do livro Nas Cercanias da Memória. Temporalidade, Experiência e Narração. Autor, Dr. Pós-doutor João Carlos Tedesco. Audax. As imagens do passado em cada época se correspondem com os pensamentos dominantes. Legoff. A história possui um papel importante na esfera da memória patrimonial, principalmente na atribuição de valor histórico ou documental a determinado bem. Podendo haver, porém, restauração interpretativa na determinação do valor de uso político, ideológico, econômico e cultural. Aí estão presentes os conflitos no campo da propriedade, do imobiliário urbano, quando da justificação discursiva em torno de preservação e de tombamentos. Já vimos que Legoff diferencia e ao mesmo tempo correlaciona documento e monumento. O primeiro como sendo escolha do historiador, o segundo como herança do passado. A característica deste é que lhe é dada a capacidade voluntária ou não de perpetuar sociedades históricas. Serve de testemunho histórico e de matéria-prima para a história. João Carlos Tedesco. Lucien Febvre. O analista social deve produzir seu mel, mesmo que não existirem flores. Deve usar a palavra, os sinais, as paisagens. Enfim, com tudo aquilo que pode haver correlação, dependência e importância para os homens. Para Legoff, a história é a reconstituição científica da memória coletiva. Como iremos reconstituí-la se não conservarmos a memória de alguma forma? Lucien Febvre dizia que a engenhosidade do historiador está em fazer as coisas mudas, falar dos homens, do contexto social, tornar transparente os meios que produziram o objeto material. Os espaços de memória podem ser móveis ou imóveis. Arquivos diários, a narração oral, servem de memória funcional,
de memória e arquivo como modalidades de recordações. Asman, a ricordare forme e mutamente della memoria cultural, Bologna, 2 Molino, 2001. Congelar o tempo no lugar ou um lugar congelado no tempo. Muitas vezes prédios e monumentos de grande importância cultural, segundo os valores definidos por um número limitado de agentes, são totalmente desconhecidos e negligenciados por sua comunidade mais próxima. Luporini, TJ, Educação Patrimonial, Projetos para Educação Básica, Ciência e Letras, número 32, página 325 a 338. A destruição do patrimônio público no Rio de Janeiro. Museu Nacional, disponível em 12 de janeiro de 2023. http://cinseg.org.br 2018 0/09/03/post 11-152. O incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro foi uma tragédia anunciada pela brutal redução de verbas para sua manutenção nos últimos 5 anos. Esse era um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas e a mais antiga instituição científica do Brasil. As chamas que o consumiram após anos de um doloroso abandono vão ficar para sempre na história, como símbolo do que significa na vida real as expressões ajuste fiscal, austeridade e cortes nos investimentos públicos. É uma perda para toda a humanidade. Realmente, essa foi uma perda imensa para o Brasil. Mesmo que a boa notícia seja que está sendo reconstruído, mesmo assim nós perdemos um imenso acervo de história natural e de antropologia das Américas. É lamentável. Então, quando nós falamos em políticas públicas, nós nos referimos a políticas públicas para manter a memória do país, para manter o patrimônio histórico, para que estudiosos futuramente possam continuar a estudar, a se aprofundar, né, no conhecimento não só histórico, mas científico, e não só brasileiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, da América Latina e até mesmo do mundo. Então, isto foi um lamentável acontecimento contra a memória, história e patrimônio brasileiro. A destruição do patrimônio público em Brasília, a destruição do plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi invadido e danificado. Então, está disponível essa foto no G1 Globo em 8 de janeiro de 2023, às 20h15. Tom Molina, Foto Arena, via Estadão Conteúdo. Embaixo temos o link de acesso à matéria e às fotos do G1 Globo, né? Então, essa também foi uma destruição ao patrimônio público. E eu acredito que essas pessoas não têm esse conhecimento, a importância de preservarmos a memória, história e patrimônio. As pessoas não tiveram essa educação, porque se elas tivessem esse conhecimento, se elas tivessem sido educadas para preservar o patrimônio público, se elas soubessem que esse patrimônio também é delas, elas jamais fariam isso. Porque o Supremo Tribunal Federal é de todos os brasileiros. As instalações, o Palácio da Alvorada
Todas as instalações em Brasília do governo brasileiro é patrimônio de todos nós brasileiros. Então, outro fato lamentável contra a memória, história e patrimônio brasileiro. É realmente lamentável. A boa notícia é que está sendo restaurado, né? Mas fica a reflexão, que nós precisamos ter uma educação para preservar o patrimônio, a memória brasileira, do município, do estado e do Brasil, da América Latina, da América do Sul, do planeta. É muito importante que se mantenha a memória, a história e o patrimônio vivos, para que nós possamos entender o passado, né, através do estudo ao passado, entender o presente e planejar o futuro, como diria o nosso nobre colega historiador Gilberto Cotrim. Estudar o passado para entender o presente, para planejar o futuro. Isso é uma grande verdade. Enfim, os lugares são produtos materiais da atividade humana, que adquirem um alto valor simbólico pelo fato de condensarem algumas representações cruciais do passado da comunidade. Aubax, Memória de Terra Santa, páginas 63, 64. No dizer de Aubax, lugares e objetos de memória têm necessidade de suportes, de testemunhas para poder existir. A linguagem e a simbologia do objeto expressas pela oralidade, narração e a escrita podem fornecer esse suporte, porque não pela imagem, identificada na fotografia e no vídeo, as quais servirão não só para ilustrar, mas para contar-nos coisas que outros documentos não dariam conta. Lembre-se que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Senhora brasileira, Debré. Em 15 anos de estado no Brasil, Debré registra cenas e costumes da vida brasileira no início do século XIX. Criou obras de inestimável valor. Fonte: Almanaque Abril Cultural 2000. Mark Bloch afirma: a história só é feita recorrendo-se a uma multiplicidade de documentos e, por conseguinte, de técnicas. Poucas ciências, creio, são obrigadas a usar simultaneamente tantas ferramentas dessemelhantes. É bom, a meu ver, indispensável, que o historiador possua ao menos um verniz de todas as principais técnicas de seu ofício. Fonte: Apologia da História, página 27. Legoff comenta: vemos aqui como Mark Bloch vai mais longe na concepção das ciências auxiliares da história do que a maioria dos historiadores tradicionais. Sua utilização não deve ser feita numa fragmentação das especializações. Aqui também se faz necessário um recurso global, total, as técnicas de coleta e de tratamentos. História das imagens, Ivan Gaskell, material visual. Atualmente vivemos em um clima mental de fragmentação, de dessistematização do conhecimento descrito por Jean Baudrillard, em que versões do passado são constantemente recicladas em potenciais permanentes presentes, reutilizáveis alternadamente como pontos de informação. Nosso relacionamento com o passado não é mais primeiramente definido pela história, mas antes por uma variedade de prática, grande parte dela visualmente baseada, sujeita à análise em termos do visualismo e do olhar expandido, em que os historiadores, e a maior parte dos historiadores de arte em geral, se sentem muito longe de casa. A propaganda, a televisão,
o fotojornalismo, a arquitetura e algumas áreas da arte. As palavras-chave agora são fragmento e ruína. Fonte: A Escrita da História. Peter Burke, das Imagens, Ivan Gaskell, página 237 a 271. Domínios da História, Ciro Flammarion e Ronaldo Weinfass. História e Imagem, os exemplos da fotografia e do cinema. Capítulo 18. Ciro Flammarion Cardoso e Ana Maria Mauad. Fotografia e História. Cardoso e Mauad afirmam: trabalhar com material fotográfico surpreende, pois do papel em branco surge a imagem revelada por humanos, líquidos de composição certa. Uma espécie de processo alquímico de criação, que com a massificação vai ganhando outros significados, além dos acima relacionados. Cardoso e Mauad continuam: ao historiador, a fotografia lança um grande desafio: como chegar àquilo que não foi revelado pelo olhar fotográfico? Tal desafio impõe-lhe a tarefa de desvendar uma intrincada rede de significações, cujos elementos, homens e signos, interagem dialeticamente na composição da realidade. Uma realidade que se formula a partir do trabalho de homens como produtores e consumidores de signos. Um trabalho cultural, cuja compreensão é fundamental para se operar sobre essa mesma realidade. A história e as imagens. Não é recente a proposta de se trabalhar com fontes históricas não verbais. Ainda no século XIX, o historiador francês Fustel de Coulanges afirma: onde o homem passou e deixou marca de sua vida e inteligência, aí está a história, qualquer tipo de marca. Num período de historiografia, quando a máxima seguida era a história, face contextos, aquela posição não teve maior impacto. No entanto, imbuídos deste caráter generalizador dos testemunhos, Max Bloch e Lucien Febvre, os fundadores dos análises, conclamaram em 1929 os historiadores a saírem dos seus gabinetes e farejarem, tal como o ogre da lenda, a carne humana, em qualquer lugar onde pudesse ser encontrada, por quaisquer meios. Le Goff, Jacques, História, em Enciclopédia Einaudi, Lisboa, Casa da Moeda, Imprensa Nacional, 1985, volume 1, página 219. Bloch, Mac, Introdução à História, Lisboa, Europa, América, página 2. Considerações finais. Considerando-se este breve estudo, gostaria de levantar as seguintes questões. O historiador é apenas um investigador da realidade ou das múltiplas realidades sobrepostas sobre si? Ou ele pode ser uma espécie de guardião da memória patrimonial, produzindo documentos acerca de patrimônios culturais em extinção, os quais estão correndo um perigo iminente de serem eliminados? O historiador poderia, por exemplo, utilizando as ferramentas da história e imagem, quais sejam a fotografia e a produção de vídeos, documentar culturas materiais como instalações, as quais poderiam ser tanto instalações domiciliares como industriais ou de trabalho em geral, as quais correm o risco de serem a qualquer momento destruídas. Devido ao progresso e ao desenvolvimento, os quais não deixaram de existir, apesar da substituição do sistema econômico, o qual vem sendo substituído paulatinamente nas últimas décadas, a partir dos anos 80. Presenciamos uma enorme destruição de patrimônios, os quais guardam em suas características arquitetônicas e até mesmo de aparelhamento, utensílios e mesmo de documentação, a história de uma época, aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos, que a maioria dos cidadãos comuns não se dá conta, da riqueza histórica, a qual está intrinsecamente ligada a estas construções
com seu mobiliário e instalações. Os indivíduos sociais estão tão preocupados com seu sustento e seus aspectos individuais e de seus familiares que padecem também do rigor da observância técnica de um pensador, econômico, social, político, histórico, ou quais sejam suas especificidades, que seu olhar não está atento a tal perda. Por um estudo mais abrangente sobre os olhares de diferentes indivíduos, consolidando uma história global. Mark Bloch afirma que a história não pode ser escrita por um indivíduo. A história é um trabalho de equipe e cada historiador vai corroborando com outro para uma história total, global. Cada historiador tem o seu olhar sobre um objeto de estudos. Cada profissional, devido à sua cultura e sua história, tem o seu olhar particular sobre esse objeto. Assim, se ele produz documentos, pistas, para corroborar com outros olhares sobre o mesmo objeto de estudos, poderá ser um profissional principiante da escrita de uma história de forma global, a qual ele não daria conta sozinho, devido às suas limitações temporais, filosóficas, de aparelhamento cultural, erudição, enfim, toda e qualquer limitação, a qual pode proporcionar a escrita de uma história em fatias, nas palavras de Legoff, mas não seria o ideal da escola de análise. Isabel Carneiro de Almeida. Créditos: produção, compilação de textos, direção e edição de vídeo, Isabel Carneiro de Almeida. Com base nos livros Nas Cercanias da Memória, PhD João Carlos Pedro, Dux, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2004. Apologia da História, Mark Bloch, Jorge Zari, editor, Rio de Janeiro, 2001. Obrigada a vocês, temos os meus contatos aqui. Espero que vocês curtam muito esse canal, né? Estamos começando, pretendemos colaborar com esclarecimentos acerca da verdade sobre a história do Brasil, e numa visão feminina, uma lógica feminina. Penso que não custa nada aos homens escutarem essa professora de história. Não custa nada vocês entenderem como nós, mulheres, enxergamos o mundo. Com muito estudo, com muita fonte histórica, bem embasada, eu penso que vale a pena nós termos esse diálogo, né? Nós, homens e mulheres, podemos e precisamos dialogar para modificar essa lógica atual que está aí, que só nos levou a muita violência, guerras, pessoas passando fome, não ter onde morar, não ter onde plantar, uma série de coisas, né? Já digo desde já, não tenho partido, sempre fui apartidária, não tenho partido. Passei a vida votando naquelas pessoas que eu via o currículo e que eu vinha acreditar em suas ideias. Me decepcionei muitas vezes, muitas vezes. Muitas vezes me decepcionei, mas teve algumas vezes que eu consegui obter êxito, né, me agradando da forma como a pessoa agiu politicamente, né. Não são todos que agem corretamente, óbvio, uma boa maioria não age corretamente conosco, com o público eleitor, né, conosco o povo, né, as pessoas que mantêm esse país, né, porque nós mantemos esse país, todos nós, todos os sujeitos da história. Não existe salvador da pátria. Não tem ninguém que vai levantar uma bandeirinha lá e vai salvar todos nós. O que salva nós todos os dias é levantarmos cedo, com um propósito, trabalhar, cumprir nossos objetivos, cuidar dos nossos filhos, educar nossas crianças, atender os nossos jovens, investir na saúde psicológica, na saúde física, mental,
investir na educação, na cultura, nas artes, nas ciências. É nisso que eu acredito. Somos nós que salvamos o Brasil a cada dia, todos nós.